Fala pessoal, muito bem-vindo de volta ao canal. E olha, nós vamos falar hoje de um país que foi discutido muito, principalmente no período das eleições de 2022. E claro, é o país chamado Cuba. Nessa polarização política que a gente vê entre direita e esquerda, muita gente defende o socialismo, que é hoje o regime desde 1959 em Cuba. E claro, outros defendem o capitalismo, que é um regime completamente diferente de Cuba. Mas se você está pensando em viver em Cuba, você precisa saber. Uma declaração muito importante na TV Cultura, feita por uma jornalista que mora em Cuba, traz um resumo bem interessante que você acompanha neste vídeo. Quer dizer, no meu caso, eu tenho uma situação bastante privilegiada, mas ainda assim a gente sofre com problemas de internet, que não é muito confiável, falta de luz. Nesse exato momento, nós estamos numa crise de falta de gasolina seríssima. Quer dizer, a gente aqui passa, às vezes, 10 horas numa fila para conseguir encher o tanque do carro. Além disso, a questão da alimentação, né? Eles estão com um problema grave de desabastecimento, então, para sair para fazer a compra da semana, você leva o dia inteiro, porque você acha uma coisa numa loja, você acha outra coisa em outra, enfim. Mas, como eu disse, eu tenho uma situação muito privilegiada. O povo cubano, obviamente, está sofrendo uma crise econômica que tem se agravado bastante desde a pandemia e é realmente preocupante, é difícil para eles. Como jornalista, eu sempre digo que o meu trabalho é um pouco diplomático, né? Porque você conseguir, por exemplo, uma entrevista com alguém do governo, uma entrevista com uma autoridade, você tem que passar por um processo com o que eles chamam Centro de Imprensa Internacional, que passa o seu pedido, avalia o seu pedido, cada matéria que a gente manda, eles estão de olho o tempo todo, e se tem alguma coisa que eles não estão de acordo, eles chamam, e eu tenho sempre a minha resposta, eu inventei, eles dizem não, então vai como está, né? E para falar a verdade, esse período que eu tenho tido aqui, eu tenho tido poucos problemas, apesar de ter reportado coisas que, de uma certa maneira, o governo cubano não gostaria. Bom, deu para observar claramente, nas palavras da Cristina Mesquita, desta jornalista, que os meios de comunicações também são cerceados na fala e na parte que ela menciona que, em alguns momentos, chegou a ser chamada para dar explicações. Bem, também no início da sua fala, ela lembra que ela tem uma situação privilegiada e, mesmo assim, ela tem algumas dificuldades naquele país. E mencionou a questão da internet, que é inclusive de péssima qualidade no país, e tocou no assunto questão alimento e combustível, que é um problema gravíssimo em Cuba. Sob o comando de Fidel Castro, milhares de cubanos foram fuzilados em paredões, transformando Cuba na mais sanguinária ditadura da América Latina. Nas décadas seguintes, Castro ameaçou, prendeu e exilou críticos, incluindo intelectuais, jornalistas e ex-aliados. A mídia estatal tornou-se porta-voz oficial do líder. Autoridades do regime censuraram livros, jornais, rádio, televisão, músicas e filmes, dificultando acesso à cultura. Até hoje, Cuba ocupa uma das últimas posições do Índice de Liberdade de Imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras. Geopoliticamente, Cuba se alinhou à União Soviética. A aproximação entre os dois países, inclusive, quase levou o mundo a uma guerra nuclear durante a crise dos mísseis de 1962, quando a União Soviética tentou instalar mísseis balísticos nucleares na ilha. Como reação, o embargo por parte dos Estados Unidos a Cuba, que dura até hoje, foi imposto. Na economia, a agenda também foi de inspiração soviética.
Empresas foram estatizadas, a livre iniciativa criminalizada e o Estado passou a coordenar a economia. O resultado foi a estagnação da produtividade e a ineficiência econômica. Apesar disso, os problemas eram amenizados pela ajuda financeira e logística da União Soviética, bem como do restante do bloco comunista. Quando a União Soviética se dissolveu e a ajuda financeira russa a Cuba cessou, a economia cubana colapsou. Da noite para o dia, a ilha perdeu 80% das suas exportações e importações. Entre 1989 e 1993, a renda média cubana caiu pela metade para níveis inferiores aos de antes da Revolução. A desnutrição e a fome explodiram e os cubanos perderam, em média, 9 quilos de massa corporal no período. Um período difícil, um dos mais difíceis da nossa história. De lá para cá, Cuba passou por tímidas reformas em direção a uma economia menos fechada. O uso do dólar foi descriminalizado, o déficit fiscal reduzido e algumas atividades da iniciativa privada postas na legalidade. Apesar de interromperem um colapso que ameaçava a existência do regime castrista, essas medidas fizeram muito pouco para que o país finalmente passasse a crescer e se desenvolver. Hoje, Cuba é a mais longeva ditadura da América Latina e um dos países mais pobres do continente. Se você está pensando em ir para Cuba, precisa saber que a coisa não anda tão boa lá neste regime que se encontra desde 1959. E agora, você está curioso para saber como funcionam as eleições em Cuba? Não é ilusão de ótica, são 470 candidatos para 470 vagas. Ou seja, o indivíduo vai até as urnas e abre aquela curiosidade. Precisa ir às urnas? São 470 vagas para 470 candidatos. Naturalmente, essas vagas serão automaticamente preenchidas. E dali tem um conselho que é criado e determinado o presidente. Como é um partido único, o presidente é do Partido Comunista, o único partido naquele país. É democrático? Você pode deixar aqui o seu comentário sobre esse tema, sobre esse assunto. Muito obrigado por sua participação, sua interatividade aqui no canal. Se você gosta deste tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreva e até o nosso próximo vídeo.